de fé. Vamos lá, então? Planejar é uma atitude de fé. Muitas pessoas acreditam que planejar é meio que, principalmente crente, né? Acha que planejar é meio que carnal, né? Que só basta orar e esperar da parte de Deus, mas muito pelo contrário, principalmente nos dias de hoje, onde a ciência tem aumentado, e eu acredito não tomar do lugar da fé, porque a ciência nunca vai tomar o lugar da fé. A ciência tem o seu lugar e a fé tem o seu lugar, não é comparativo. Então, a fé é aquilo que nos move, o planejamento é aquilo que nos faz caminhar nesse movimento, né? Aquilo é olhar para o caminho e entender que esse caminho já está traçado, né? A fé é uma estratégia, é, ou seja, a fé que não tem uma estratégia clara se torna uma frustração na nossa vida. Até mesmo porque a fé, ela não tem a ver com esperar, a fé tem a ver com agir. Engana-se que quem pensa que fé tem a ver com, eu vou esperar aqui porque eu tenho fé que vai acontecer. Isso não é esperar, né? Isso não é fé, na verdade. É esperar algo que você nem sabe que vai acontecer. Mas a fé de verdade é continuar agindo, é continuar caminhando, mesmo que ainda não tenha acontecido. Esse conceito de fé, ele é um conceito de fé prática, não um conceito de fé religioso de que você pode esperar. Por isso é importante que façamos planejamentos. Quando eu faço planejamento, eu estou dizendo que eu tenho fé, porque se eu estou planejando antes mesmo de algo acontecer, significa que você tem fé que as coisas vão acontecer. Eu me lembro certa vez que havia um desejo no meu coração de mudança, de sair do lugar onde a gente estava, de ir para um outro lado. Eu nem sabia se isso ia acontecer de verdade, mas eu lembro que Deus colocou no meu coração essa fé de que sim, em pouco tempo, isso já faz anos e anos, em pouco tempo a gente mudaria. E pela fé eu comecei a empacotar todos os meus livros, deixei todos nas caixas lá, para que quando a notícia acontecesse, né, a oportunidade acontecesse, os livros já estavam empacotados. Eu me lembro que isso aconteceu de quando eu estava morando em Cachoeiro de Itapemirim, estávamos para ir para Santa Teresa, e eu nem sabia que, nunca tinha ido em Santa Teresa, não sabia da possibilidade disso. Então, pela fé, eu já comecei a me planejar. Olha, se tiver de mudar, pelo menos os livros já estão empacotados. Então, Deus não abençoa a confusão, é o que eu tenho falado ultimamente, né? Ele abençoa o seu preparo, ele abençoa os seus planejamentos, Deus abençoa aquilo que está organizado. Quando olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que o próprio José, através dos seus sonhos e na condução ali, depois que se torna governador do Egito, ele vem planejando muitas coisas para que no tempo da escassez eles pudessem estar muito bem preparados, não é verdade? Quando olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que Neemias, ele planejou, antes de reconstruir os muros de Jerusalém, ele planejou muito bem a construção do muro. Eu me lembro que quando olhamos para o texto de Neemias, quando ele chega em Jerusalém para a reconstrução dos muros, a primeira coisa que ele faz, ele sai de cavalo ao redor dos muros destruídos para fazer uma análise, um levantamento daquilo realmente que seria necessário para a reconstrução dos muros. Quando olhamos para Jesus, Jesus sabia que passaria pela cruz, tanto que ele faz aquela oração, ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. No coração de Jesus, ele já tinha tudo planejado pela dor que ele passaria, por todo o sofrimento, a ponto de entender que aquilo seria um sofrimento terrível. E de pedir ao Pai que, se fosse possível, que passasse dele esse cálice, aquela dor que ele estaria para sofrer. Mas mesmo assim ele entendeu que aquilo seria a vontade
de Deus. O texto bíblico que eu quero usar para a questão do planejamento hoje, e uma das coisas que eu quero dizer para você, gente, Deus ama estratégia, Deus ama planejamento, você vai perceber isso. Provérbios capítulo 16, verso 3 diz o seguinte: confia no Senhor as suas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, confia no Senhor, tudo aquilo que você vai fazer e todos os seus planejamentos vão acontecer. Então, quando nós confiamos no Senhor, temos fé em Deus, os nossos planejamentos, eles são concretizados. Isso nos ajuda por conta dos imprevistos. Tem situações que eu faço de planejamento, de eventos ou de algumas outras coisas, que eu não faço só dentro do meu planejamento, na verdade eu faço um planejamento, dentro do meu planejamento tem o plano A e o plano B, porque se o plano A der algum imprevisto, acontecer alguma situação, eu já sei por onde caminhar. Então, alguns pontos que eu queria traçar com você para te orientar, para te capacitar aí nesse processo de planejamento. Uma das coisas muito interessantes para fazermos durante essa questão de planejamento é orar antes de agir e agir depois de orar. Não adianta nada você orar pedindo a Deus que faça alguma coisa e ficar parado esperando. Se a gente não colocar a nossa fé em movimento, ela se torna uma inércia, ela para. Então, escreva os seus planos e pegue esses planos que você escreveu e submeta-se a Deus. Uma ação que eu gosto de fazer muito é chamado momentum. Eu aprendi isso, é uma técnica que ajuda na nossa visualização, que ajuda até mesmo no nosso planejamento, chamado momentum. Você pega uma folha de caderno, provavelmente você já deve ter conseguido o seu caderno aí, eu já dei essa dica, tem um caderno para anotar seus pensamentos, anotar a sua vida, vai anotando tudo que você quiser, seus estudos, anota os estudos daqui. E o momento consiste em pegar o seu pensamento melhor. Você que tem pedido algo da parte de Deus, como você se sentiria se aquilo já estivesse acontecido? Pensa como seria a sua vida, aquele momento específico de como você estaria se aquilo que você tem pedido pela fé já teria acontecido, porque isso é fé. Então você vai escrever aquela cena. Olha, eu estou em tal lugar, feliz, curado de tal enfermidade, trabalhando em tal lugar e fazendo isso, fazendo aquilo. Coloca o máximo de detalhes que você pode. Isso não é por si só um planejamento, mas é um momento específico do seu melhor momento que você deseja. E esquece aquilo, guarda aquilo e começa a fazer, ore por esse momento. A sua mente, o seu cérebro vai entender que você planejou para onde você quer seguir. Você sabia disso? Então, o seu cérebro, ele precisa obedecer à sua consciência. Mas muitas vezes nós estamos deixando o nosso corpo ser o dono. Então, nós não fazemos planejamento porque o corpo não gosta de planejamento. O seu corpo, se você falar assim, não, hoje eu vou seguir o meu corpo, ele vai querer que você se levante aí de onde você está, vá para a cama agora, se você não já está na cama ainda, ligue a TV e fique lá só recebendo gotinhas de dopamina durante todo o dia. Se for possível alguém levar um café na cama para você, daqueles bem cheios de carboidratos, sem muita proteína, e você vai ficar ali. Sabe, o nosso corpo só quer ficar parado, ele não quer, ele é preguiçoso. Por isso, nós temos que comandar, a nossa consciência precisa comandar o nosso corpo. Nós precisamos fazer planejamento. Olha, se você não planejar fazer um exercício hoje, você não vai fazer, porque você não projetou isso. Tudo que nós projetamos, temos a tendência muito maior de alcançar. Agora, você tem pedido algo de Deus, mas você nunca visualizou como seria você vivendo com aquilo que você tem pedido da parte de Deus alcançado. Então, pense nisso, guarde isso, anote a técnica que eu falei do momento e visualize e escreva o seu melhor momento.
e entrega nas mãos de Deus. Então, ore antes de agir e haja depois que você orou. Segundo, divida suas metas grandes em passos pequenos. Eu tenho um amigo que ele trouxe um pensamento de dividir as metas por 7 dias. Então, durante uma semana, ele pega todo o sua meta maior, né, o seu objetivo, e ele divide essas metas em 7 passos. E na segunda ele faz uma coisa, na terça vai fazendo outra, segue a constância do que nós falamos ontem, ele é disciplinado naquilo e no final das contas, tudo aquilo que ele planejou, ele alcança. E se não chegar no final do processo, da meta, é isso que é importante que você entenda. Tem gente que nem faz meta porque acha que não vai alcançar o 100% da meta. Então, estabeleça um objetivo, faça um planejamento de como você vai alcançar esse objetivo, quais as ações você vai precisar tomar, e quando terminar, você vai fazer a métrica, as análises de quanto por cento você avançou. Quantos entendem isso? Isso tem muito a ver com visão e missão e valores. O que é a visão? É aonde você quer chegar. Qual a visão da sua vida? Aonde você quer chegar na vida? No final de semana, qual é a visão para o próximo domingo, para a próxima semana? Aonde você quer estar? Com quem vocês querem estar? Aonde você quer chegar? E qual a sua missão, então? É o que você vai fazer para chegar aonde você viu, para chegar aonde você quer estar. A missão ela é diferente da visão porque a missão tem a ver com passos, com processos, com planejamento. E a visão tem a ver com o resultado final da obra. E os valores é aquilo que te norteia, é aquilo que não te deixa sair do caminho. Seus valores, seus princípios, aquilo que são as margens, que olha, eu vou fazer de tudo para alcançar o meu objetivo, eu vou fazer de tudo para cumprir essa missão. Eu só não vou fazer isso e nem aquilo, porque você tem valores definidos para você. E o que foge disso, por mais que seja bom, saiu dos seus valores e não é isso que você quer. Entende? Então, divida as metas em vários passos. Você precisa alcançar um objetivo. Você precisa perder 10 quilos, mas você não vai perder 10 quilos amanhã. Projeta isso, você vai perder 10 quilos nessa semana, 1 quilo essa próxima semana, é o seu próximo passo, e foque no próximo passo. Semana que vem você vai perder mais 1 quilo, na outra semana mais 1 quilo. Então esses 10 quilos vai ser para daqui 10 semanas. Você dividiu isso em 10 semanas. E o seu foco agora, o seu momento é como você estará daqui a 10 semanas com 10 quilos. Como você estará com 10 quilos a menos. Se for esse o caso, né? É só um exemplo. Então, esse é o objetivo. Mas aí você divide em passos. E aí o seu foco, ele se torna intencional no próximo passo e não no objetivo final lá fora. Você diminui essa meta em submetas, em passos e faz com que você alcance o próximo passo e te motive nessas pequenas vitórias para dar um passo a mais. Você entende como que o planejamento ele é poderoso? Não dá aqui tempo para a gente explicar como desenvolver um planejamento objetivo, produtivo, mas esses passos que eu estou trazendo para você já é muito significante para você entender toda a questão do planejamento e de como isso é importante, como que é importante estabelecer estratégias para a sua vida. Estabeleça estratégias, busque estratégias. As estratégias a gente não precisa nem criar, a gente pode copiar a estratégia. Né? O que deu certo para o outro, às vezes não vai dar certo para você, mas a estratégia que ele usou talvez seja um princípio universal e que você pode usar. Então isso é muito importante. E no final, avalie e ajuste com sabedoria. Né? Ouça as pessoas, revise o que você planejou, busque um feedback de como aconteceu todas as coisas e consagre todo esse processo nas mãos de Deus. Ore ao Senhor,
coloque esse projeto nas mãos de Deus, peça ao Espírito Santo para te conduzir nesses processos, porque fazendo isso eu tenho certeza que você, além de fazer um ótimo planejamento, vai executar cada passo com a graça de Deus. Você crê nisso? Então não seja uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não se planeja para nada. Gente, tem gente que busca, pede de Deus, Senhor, eu quero algo novo na minha vida, mas não se planejou para aquilo. Senhor, eu quero algo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Se planeje para isso. Tome passos para isso. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas não se planeja em viver o dia de hoje com mais sabedoria. Então, o planejamento ele vem para nos nortear, para nos dar força para alcançar o nosso objetivo principal, ok? Então, nós temos falado muito sobre isso. Planejar ele é espiritual, Deus ama estratégias, toda a Bíblia ela é baseada num sistema prático, ele é estratégico, e quando você se organiza, Deus vem potencializando essa estratégia. E uma das coisas que eu estava lendo essa semana no livro que eu tenho lido, e ele fala que nós precisamos nos lançar no corredor. Então, o que é se lançar no corredor? Você já entrou naquelas empresas, ou muitas casas têm um corredor ali entre a cozinha e o banheiro lá no final. E aí o corredor, dentro do corredor tem vários quartos, mas as portas estão fechadas. Então, muitas vezes nós ficamos esperando na cozinha uma porta se abrir para então entrar no corredor e depois entrar numa das portas que se abriram. Quando na verdade nós precisamos nos lançar no corredor e continuar caminhando no corredor até que uma porta se abra. Então, se lançar no corredor é fazer planejamentos, é descrever todo o seu momento específico, o seu momento importante da sua vida, para que quando uma porta se abrir, você já está no corredor, você já está preparado para essa situação. Você entende isso? Isso é muito forte. Então, nós precisamos caminhar nesse sentido, nós precisamos ser mais organizados, nós precisamos buscar a direção de Deus para os nossos planejamentos, crendo que Ele é poderoso para cumprir em nós e através de nós abençoar outras vidas. Então, creia nisso, se planeje muito bem, crie estratégias, ore antes de agir, haja depois de agir, divida as grandes metas em pequenas metas e avalie, ajuste, vai ajustando com muita sabedoria, os detalhes precisam ser ajustados e quando chegar no final, avalie, alcançou 100%, olha, ok, não alcançou 100%, 80%, comemore, alcançou 70%, 50%, 60%, comemore, agradeça a Deus por isso e faça novos planejamentos, porque então, com a experiência do planejamento passado, das lições passadas, muito provavelmente o seu próximo planejamento, seu próximo objetivo, planejado com mais sabedoria, vai alcançar uma porcentagem de resultado maior. Amém? Esse foi o estudo de hoje, que essas palavras possam ficar guardadas no seu coração e ganhar prática na sua vida também, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente nesse tempo. Bom, pessoal, encerrando aqui a nossa devocional.